Bem-vindos a mais um vídeo review do capítulo 1073 de One Piece. Pô, gente, estamos montando o roteiro juntos na live da leitura dublada. Então vem participar dessa live em sua totalidade com a gente, tá muito gostoso. A gente anota ideias que vocês vão mandando, tá? A gente constrói o roteiro junto e na mesma live a gente manda o review. E pô, velho, que capítulo gostoso. É impressionante que ele só tem 15 páginas. Você não sente isso? Você sente? Porque os capítulos normalmente na Jump tem 19. O Oda faz capítulo com menos páginas. Eu acho que em uma ele sintetizaria tranquilo as ideias dele. O bicho é muito monstro, velho. Muito monstro. Olha só. Apoia o pai. Manda sub, manda beat, manda donate se você tiver ao vivo no canal Matheus Joy Boy na Twitch. Vem alerta, tá? E diferente da leitura que ele vem sem som, aqui a mulher do Google fala a tua ideia. Tá bom? Ó, gente, o título do capítulo é Miss Buckingham Stussy. Pra mim, ele ia ser uma referência apenas ao clone, mas é revelado também que a Miss Buckins é a Miss Buckingham Stussy original, como muitos de vocês teorizaram ao final da leitura dublada semana passada, certo? Então eu já estava um pouco duvidando disso, porque Bartolomeu, o fã do Ruffy, e Bartholomew Kuma são personagens diferentes com nomes parecidos. Então, pode ser, pode não ser. Aí terminou que se confirmou. E a gente tem a 28ª capinha da Germa 66, lembrando que as capas costumam ir até em torno da 40, então tem muita história ainda. E, mais uma vez, elogiando o Oda, porque é muito ousado. Ele tá trabalhando Egghead e Vegapunk e desenvolvendo os Mads, o flashback dos Mads na história de capas, velho. Pra mim, é mais história de capa dos Mads do que da Germa 66. É engraçado, né? Eles foram pivô. Eles é que levaram a esse momento, né? E aí a gente vê o Vegapunk que ganhou o prêmio Ibel, é o Nobel do mundo de One Piece, pelo J.P. Flowers. É um tanque que não é de guerra, né? Atira flor, velho. E causa estranhamento nos demais, aqueles invejosos, né? Caesar Clown, Judge, Queen. Eles não gostam muito daquela ideia, não, né? A gente viu na capa anterior, a capa da Germa número 27, que eles estavam criando umas paradas cruel, mirabolante, né? E, ó, gente, aqui nesse review também vou lembrar a vocês que só faltam 4 vagas, eu acho que menos agora, tá? Pra gente ir pra nossa viagem ao Japão em maio. Já chega, viu? É ali, tá bom? A gente vai começar em Kumamoto, ali, ó, no cantinho inferior esquerdo. Na terra natal do Oda, vamos visitar as 10 estátuas dos Mugiwaras. Somos precursores, né? Eu e a Grande Rota promovendo isso. Somos precursores desse projeto que visa ter um roteiro definitivo Brasil-Japão focado em One Piece com a visita às estátuas e muito mais em Kumamoto. Mugiwara Store, tá certo? Vamos pegar trem-bala para ir até Osaka, visitar o parque Super Nintendo World e outras cositas mais. Depois é trem-bala para Tóquio, vai ter Akihabara, Museu do Estúdio Ghibli, o Pokémon Center, vamos visitar Shueisha, Toei, que é onde é produzido o mangá e o anime de One Piece, e outros grandes títulos aí, né? Respectivamente. Então vem com nós, hein? Não perde essa oportunidade, que eu nem sei se vai ter ano que vem, em 2025, tá bom? Então é um projeto único e de muito valor, velho, tá bom? É uma parada que eu tô muito orgulhoso da galera ter me escolhido pra isso. E vamos aí ao capítulo, né? Quando a gente tava montando o roteiro, né? Quem tá aqui na live, vocês viram que eu dividi em 3 sessões, certo? A primeira sessão se passa em Egghead e tem 8 páginas. Vamos debater sobre isso. A segunda sessão do capítulo e do nosso review é a Ilha Sphinx, que tem 5 páginas. E a outra sessão que só tem 1 página, mas é a mais importante do capítulo, é Kizaru e Saturn. Muito louco isso. Inesperadaço, gente. E é interessante que nesse capítulo, quando você vê a última página da Ilha Sphinx, já tem escrito: não teremos One Piece semana que vem. Aí eu pensei que acabava ali, né? Mas não, teve a última página ainda.
Pois vamos aí falar de Egghead, tá, gente? O Lute, ele contra-ataca a Stussy, só que a Stussy manda um Zamie, que é a variação do Kamie. E é interessante relembrar para vocês, né? Do Kamie em si, que é basicamente a técnica do Rokushiki para você desviar, certo? De projéteis, de golpes. Então, a gente viu o Fukuro no modo boneco de posto. Ele manda uma variação do Kamie chamada Slime. E o Robiruchi também usa Kamie. Ele, né, que é o mais completo no Rokushiki. Ele... Sabe quando o Robiruchi vira leopardo? E ele é buff, né, grandão. Aí quando ele fica esguio, ele usa o Kamie Bushin. Então, né, ele controla o corpo dele. E além disso, a Stussy usa um batom de Kairosek contra o Robiruchi. Ela veio preparada, né? Quando ela saca o batom, eu fiquei, velho, é só o bastão mesmo que ela encosta? Ou a tecnologia Kairosek tá tão absurda que ela passa o batom? E aí eu até me lembrei da Miss Golden Week da Baroque Works. Vocês lembram que com as pinturas dela, ela ativava diferentes tipos de humor no Ruffy? O caralho, velho, de repente pode ter a tinta de Kairosek, né? Pô, bala de Kairosek, essas coisas, por que não, né? Outros materiais, assim, né? É tipo cota de malha, imagina, né? Você tá com a armadura leve de Kairosek. Muito louco, velho. E aí, com isso, ela evita que o Robiruchi se transforme em um leopardo. Quanto mais ir pro modo despertado, né? E aí ela dá a mordida, que também faz o Uruchi dormir igual o Kako, né? É legal que ela assume que eles são fortes demais, ela não poderia ir no mano a mano, então ela bota pra dormir. E aí, sobre a Stussy, gente, eu queria reiterar comentários que a gente fez até no final do review anterior, mas com alguns adendos, né? O que vocês acham que, além de clone, né? Que a Stussy, essa Stussy aí, ela é? Tipo, ela é uma vampira, ou seja, ela é da raça dos vampiros e veio essa característica genética naturalmente na clonagem? É um fruto do diabo zoando de vampiro que talvez nem a Stussy original tinha, mas o Vegapunk aplicou nesse clone? Ou, ao fazer o clone, o Vegapunk modificou certas coisas? É que nem a Monet em Punk Hazard, ela era uma mulher normal, mas ela tinha umas pata de águia e asas por conta do LoL, fazendo chambres dele. Então vai que são modificações, né? Não dá pra saber ainda, mas é legal a gente levantar essas bolas, né? No bom sentido, seus safadinhos. Aí, pô, o Vegapunk deve ter pensado, né? Asas pra ela voar, essas presas dela também pra fazer adormecer, tem algum sonífero. O Telhadinho, quando a gente tava montando o roteiro, ele tá até aí ao vivo, ele disse que pode até ser dentes de Kairosek também. Mas pra botar pra dormir, só cravando, acho que é Kairosek líquido de repente, tá ligado? E aí a Stussy é confirmada como agente do Vegapunk. Porém, ela tem o mesmo nível de autoridade do Robiruchi. Ela não consegue parar os Serafins, eles vão continuar atacando. E aí, nesses ataques, rola o Zoro versus Mini-Hawk, né? O Zoro protege a Lilith, que ia ser completamente obliterada pelo golpe do Mini-Hawk. E o Zoro, ele protege a Lilith na tranquila. Ele tá com aquela cara dele rindo, bloqueando o golpe do Mini-Hawk. Ou seja, o Zoro dá trabalho pro Mini-Hawk, e não o contrário. Que é o que aconteceu em Amazon Lily, quando o Mini-Hawk dá trabalho pro Barba Negra. Confirmado, se hoje tivesse Zoro versus Barba Negra, a vitória seria do nosso Zoro. Sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. E no meio disso, o Zoro, ele enxerga a humanidade no Mini-Hawk. É interessante, né? E deixa cada vez mais cabeluda a questão dos serafins, a origem deles.
que a gente tá sabendo algumas coisas. A aplicação de Akuma no Mi, o Green Blood, que pega fator genético, né? De linhagem e tal, consegue aplicar os frutos nos paramécios, pá. Mas tem que explicar melhor. São clones, eles têm sua própria personalidade, são outros humanos modificados, né? Uma parada muito tensa pra estar no Vegapunk, que ganhou o Nibel Ibel, né, pelo JP Flowers na capinha no passado. Né? Tem que ver o quanto o governo influenciou o Vegapunk a fazer essas coisas, ou ele foi coagido, sei lá. Você vê na quinta temporada de Breaking Bad que o Walter White e o Jesse Pinkman estão fazendo metanfetamina pra nazista, né? Contra a vontade deles. Enfim, assista essa série, das melhores coisas que já passaram na TV. E aí o Sanji traz o Edson. Eu adoro que o Sanji ele vai pra inteligência da parada, né? O Zoro foi pra brutalidade e o Sanji trouxe o Edson, que resolve a questão toda, que tem um nível de autoridade maior do que a CP0, o Robiruti Stussy. E aí a Stussy até fala, pela tradução da OPEX, que colocou Kairosek no Lute e no Kako. Ora, por que ela não diz passou? Né? Ou encostou? Ela diz que colocou. Então parece que se isso resultou neles dormindo, né? A dentada dela pode ter um Kairosek líquido ali, como a gente pensou antes, né? Então, bom, é aí que a gente vai para a segunda etapa, né? Para a segunda sessão, as 5 páginas dedicadas à Sphinx. A gente sabe que enquanto o Marco estava em um ano na guerra, e é uma trip, né, para ir para lá, não só foi aquela noite, ele teve que voltar, foram dias aí, né? Fora que o Marco ele fica no pós-1 ali, uma semana se passa, ele ainda tá em um ano. Então você vê, ele passou uma semana em um ano, sei lá quanto tempo é de Sphinx para o ano, sei lá, ele passou uns 20 dias aí, em um ano, Onigashima um ano. E aí, enquanto ele tava fora, rolou uma situação tipo Nezumi nas Ilhas Konomi, que é o arquipélago onde se situa a vila da Nami, né? A vila Kokoyashi, o Arlong Park. O Nezumi tava indo lá pegar a grana que a Nami tinha coletado, né? Pra comprar a vila do Arlong. Só que aqui chega um marinheiro corrupto querendo o dinheiro do Barba Branca. Pô, e eles iam matar o povo daquela ilha. E aí, né? Aquele lado político que só nós tem. É muito interessante de você observar essas milícias, né? Que me lembra muito assim, Sphinx é um lugar pobre. A gente pode fazer uma analogia com favela, com comunidade, e a gente vê como é a presença da polícia nesses lugares, né? O que é que ajuda a reduzir violência? É a polícia? Não, é o Estado, presente na forma de educação, de lazer, de tudo, né? Coisa que o governo mundial, o Estado do mundo de One Piece não tem interesse em dar para os mais pobres, né? Então é uma leitura interessante da gente fazer, né? Ainda bem que o Weevil tava lá, o Eduardo Weevil, ex-Chichibukai, a gente nem viu ele performando como Chichibukai, que agora é ex, e ele defende, né? Só que ele é capturado pelo Ryokugyu. O Ryokugyu não conseguiu fazer muita coisa em um ano, mas conseguiu capturar o Weevil. O Gabriel Lopes, ele até levantou a questão no meio da montagem do roteiro sobre a motivação do Weevil. Mas eu não creio que ele tenha uma motivação, tá? Valeu, Saulo! É nóis, capital. Salve de Cambridge City. Vulgo Camaragibe. Ponto e vírgula número sem anistia. Sem anistia, velho. E adorei o Camaragibe ser Cambridge. Cambridge. A Universidade de Cambridge. Muito bom. Valeu, meu querido. Então, o Gabriel Lopes, ele tava perguntando da motivação do Weevil. Gente, ele é só controlado pela Bakins. E ela quer a herança do Barba Branca pra ela, então... É isso aí. E aí ela aparece, né? No tempo presente agora, já conversando com o Marco. E é revelado na janelinha de apresentação que a Bakins é a Miss Buckingham Stussy. Então, olha aí, Stussy! Clone da Stussy! A idade vai chegar, hein? A vida vai cobrar. As rugas vão surgir. E os peitos vão arriar. Aí, ó. Ela é uma ex-pirata Rocks e eu curti, velho, esse contexto dela.
ela é autoproclamada cientista. Então ela é aquela Stussy que aparece na capa da Germa volume 26, se eu não me engano. Que tá os 5 da Germa. Tá lá Vegapunk, Judge, Caesar Clown, Queen e uma mulher de costas. É ela. Só que ela se autoproclamou cientista e se aproveitou do Mads. Se aproveitou como? Né? Se aproveitou por conta dela hoje ter o Evil. Era esse o interesse dela. Pô, eu vou envelhecer, eu vou ficar mais fraca. Vou querer ter uma arma aqui pra mim, né? Faz um clone do Barba Branca aí. Aí ela deve ter dado os paranauê dela, pra ela ter uma ordem de comando pra aquele clone funcionar tipo feito Serafim, né? Que tem uma ordem, uma hierarquia de comando aí. E aí, velho, eu me pergunto, o que é essa herança do Barba Branca? Foi uma pergunta que a Laurinha Almeida, construindo o roteiro conosco, levantou também. É o dinheiro que tá em Sphinx? Aí o Telhado veio com uma ideia legal. Será o Road Poneglyph? Eu não vejo muito a Bakins interessada no Road Poneglyph, mas seria legal, que é o último que falta. Tava na Ilha dos Homens Peixe, né? De repente. E aí, ao final dessa sessão do capítulo, a Miss Bakins, a Buckingham Stussy, eu acho melhor chamar ela de Bakins pra não confundir com a Stussy clone, tá, gente? É bom que as aparências são diferentes, chama de Bakins e Stussy. Aí a Bakins fala que ela pode provar a relação de sangue entre o Evil e Newgate, né? Barba Branca Jr. e Barba Branca. E quem pode provar isso, na verdade, é o Vegapunk. E a gente tem aquela teoria de que o Evil é o clone do Barba Branca que deu errado. Mas ainda assim foi /é de muita serventia pra Bakins. E aí você vê, né, que ela tá desesperada porque o poder de fogo dela foi tirado dela pelo Ryokugyu. E aí a última sessão desse review é pro Kizaru e pro Saturne. Uma página, mas que explode tudo, né, gente? Velho, Kizaru tá escoltando um dos Gorosei até Egghead, e os marinheiros precisam provar a comida para ver se tá envenenada, né? Afinal é para um Gorosei. E é interessante a construção da página, né? Que ele vai dialogando, nem mostra direito as coisas. Mostra as bandeiras da marinha, do governo, mostra o navio, não sei o quê. Aí no final mostra o cara lá, velho. Caralho. E ele é o nível de autoridade máximo pros Serafins. Ele deve estar indo para isso, para dar o comando definitivo, e ninguém poder, nem o próprio Vegapunk poder pegar de volta, né, a diretriz dos Serafins. Me pergunto se esse Gorosei, se os 5, né, são fortes, se a gente vai ver esse em específico lutando, se ele verá Ruffy no modo Nika pra suar frio, porque ele vai ver e vai relatar pros outros, e aí que os outros podem ficar mais tensos ainda, né, porque uma coisa é você saber que voltou, aí, né, é a teoria. Cartaz de procurado, meu Deus, não deveria ter aquela foto pra não espalhar pro mundo. Mas é no campo da teoria ainda, né? Pensamentos. Agora o cara vai ver na prática, velho. Tá ligado? E aí tem o nome dele, né? São, que é aquele prefixo do estereobito, né? São Carlos, São Oswald. Ele é São J. Garcia Saturne. E aí, velho, você buga muito. Além dele estar aparecendo sendo escoltado pelo Kizaru até Egghead, pra provavelmente dar essa ordem pro Serafim, o nome dele é Saturne, é um dos planetas, né? E aí já fica aquela parada, será que os outros Gorosei têm nome de 5 planetas, né? Fora que são os nomes das armas ancestrais também, né, gente? E vão lendo os comentários que a galera tá mandando aí no chat, que eles estão complementando as ideias também, tá? Então, gente, nas armas ancestrais a gente tem Pluto, Uranus e Poseidon. Poseidon é Netuno, que são os planetas que estão mais afastados do Sol. Eles estão em tudo consecutivos. São os 3 últimos planetas, certo? Plutão hoje nem é mais considerado planeta. O Oda, ele nos apresentou o conceito de Pluton, arma ancestral, no ano 2000. Em 2004, deixou de ser planeta, né? Mas o Oda manteve na obra, né? Pluton, Uranus e Poseidon, mais distantes do Sol. Os Gorosei são os planetas, né, que, em comparação aos planetas que representam as armas ancestrais, são os mais próximos do Sol. Saturno, que é esse membro do Gorosei, né, que está aí indo para Egghead. E aí eu vou falar os nomes em inglês, que eu acredito que serão os nomes dele. Né? Eu não sei qual vai ser o primeiro nome, tipo J. Garcia, deve mudar, né? Mas temos o Saturno aí no capítulo 1073, deveremos ter o Bruno Mars, Mercury,
Fred Mercury aí, ó. Vênus e Júpiter. Os 5 Gorosei que faltam. Certo? E aí, a Terra, a Lua e o Sol? Bom, pode ser a Terra, né? Em todo o orgulho dele e pretensão de governar o planeta Terra. Ele pode ser né? Ou a Lua, de repente. Quem é que simbolizaria a Lua? Eu não acho que seria o Barba Negra, né? Não acho que seria o Barba Negra, porque o Barba Negra eu acho que ele representa, tipo, o buraco negro, né? O fim dos planetas, até. E o Sol é Nika, né? Então, eu acho que tem muito a gente pensar sobre isso para a próxima leitura dublada, para o próximo review. Eu não quero vir aqui com pensamentos mirabolantes, tentando achar respostas agora, confirmado, não. Eu quero que a gente pense para os próximos debates que não precisam ser necessariamente só em leitura dublada review. Cheguei em live de Dead Space semana que vem, Forspoken, One Piece Odyssey, Pokémon, Genshin Impact. Pode vir com as ideias de vocês também que a gente conversa sobre tudo, beleza? E agora, gente, é o momentinho do áudio da galera. Luiz Olinto mandou. Por mais que o review esteja sendo gravado na sexta, na live da sexta, a gente tá com essa sessão também, tá? Porque o capítulo tá chegando antes, a galera lê e manda o áudio, beleza? Então o Luiz Olinto nos mandou aqui. Vamos ouvir o que é que ele tem a dizer. One Piece, capítulo não lembro qual, porque eu estou na correria. Mas vamos lá. Nesse capítulo a gente vê a Stussy derrubando o Rob Lute, susto. Porque, uou, a Stussy é tão poderosa assim, mas não, a gente tem meio que uma explicação que ela pegou ele desprevenido e que foi na surdina e usando Kairosek no batom, aparentemente. O que é algo meio estranho, porque aparentemente ela tem uma Akuma no Mi, mas a gente não sabe como é que funciona a questão da clonagem nela, e a gente nem sabe se nos Serafins o Kairosek tem algum efeito. Eu acharia interessante que não, mas as Akuma no Mis não fossem tão habilidosas quanto as Akuma no Mis originais. Não sei se o Oda vai trabalhar isso. Logo depois disso, a gente tem uma brecha para caso alguém da mesma linha de autoridade dê uma ordem antes, essa ordem não pode ser alterada, ao menos que seja por alguém de nível de autoridade superior. O que dá uma brecha para caso um dos Gorosei seja um aliado, ele poder dar uma ordem para os Serafins simplesmente estarem livres em algum momento. Bom, depois disso, a gente vê que Edson Edson e a Lilith vão lá para dar a ordem, os Serafins atacando tudo e destruindo a região do laboratório não deixam eles darem a ordem, porém, graças ao quase um sacrifício do Edson, só não foi porque foi salvo pelo Sanji, os Serafins conseguem. E tem uma frase muito interessante, os Serafins são desativados. E tem uma frase muito interessante, caralho, gente. Tem uma frase muito interessante do Zoro, que ele olhando, enfrentando o Serafim Mihawkinho, quanto mais ele olha, mais ele vê a humanidade. Então, de fato, os Serafins, eles não só têm uma inteligência, como eles têm alguma coisa ali. Eu acredito que tenha um uso de hack da observação. A gente vê que a Ilha Sphinx foi atacada pela marinha e o Weevil protegeu a Ilha Sphinx. Eu achei que o Weevil, sinceramente, fosse ser algum tipo de vilão, mas aparentemente ele tá mais com interesses próprios, algo assim da Miss Bakkins, e parece que ele vai acabar sendo algum aliado. E a gente tem a confirmação de que Miss Bakkins é um membro do Império dos Rocks e não o clone dela, da Stussy, que a gente não sabia como é que envelhecia os clones. E então a gente vê, mais uma vez, aquelas páginas depois do fim do capítulo, vê que um Gorosei saiu de Marijoa, um Gorosei está indo com o Kizaru ver o Vegapunk que desapareceu. O que está acontecendo? Meu Deus, One Piece! Muito bom, velho. É essa sensação que a gente fica, né? Eu gosto muito dessa parte dos áudios que a gente vê, né? A empolgação e tal. É como eu tô me sentindo, velho. Maldade do Oda não ter One Piece semana que vem, hein? Pô, maldade, velho. Mas é aquela, né? A gente fica pensando sobre o capítulo, que a gente vai vir com novas ideias na próxima. Tá ligado? E só pra lembrar pra vocês, semana que vem, né? Já apresentando a agenda agora, nessa live, nesse corte... vai ter muito One Piece Odyssey, tá, gente? Além de toda a produção de conteúdo do mangá de One Piece, a gente tá jogando o One Piece Odyssey, Dead Space, Dragon Quest, né? A origem do JRPG, estamos zerando Pokémon, tem Forspoken polêmico, vem com nós, beleza?
E queria agradecer a todo mundo que marcou presença aqui no review. Um beijo pra vocês e até a próxima.